Então vamos lá, dúvida de hoje na tela, a dúvida é a seguinte: eu não entendo muito bem a doutrina da Trindade e algo que li na Bíblia me deixou ainda mais confuso. Como o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, se a Bíblia diz, por exemplo, em Atos 2,18 que o Espírito Santo foi derramado, é possível derramar uma pessoa? Isso não seria um indicativo de que a Trindade não é verdadeira? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. Nós teremos a oportunidade de explicar essa questão. Será que de fato esse texto apresenta então um indício de que o Espírito Santo não é Deus? E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da palavra de Deus? Aproveita a oportunidade, embaixo desse vídeo a área de comentários está totalmente aberta para você e você pode colocar a sua pergunta ou dúvida e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Quero lembrar você que tem vídeo novo sem falta sempre de segunda a sexta às 15 horas, então esse canal ele é preparado especialmente para que você cresça no conhecimento da palavra do Senhor. Então você não pode ficar de fora, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, participe desse canal, é tudo gratuito aqui pelo YouTube. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, e eu ajudo pessoas que amam estudar a palavra de Deus a compreender a palavra com profundidade, mas também sem aquela linguagem teológica que complica demais a nossa vida. Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão do Espírito Santo. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho, ajude com que o nosso trabalho chegue mais longe, deixe também um comentário com a sua opinião. A sua opinião é valorizada e é muito importante para que a gente cresça junto na multiplicação das opiniões e do conhecimento da palavra. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Atos capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aqui nós temos uma citação de uma profecia lá de Joel e que tem um grande problema segundo algumas pessoas. Aqueles que não creem na divindade do Espírito Santo usam esse texto para, segundo eles, trazer uma demonstração extremamente clara de que se alguma coisa foi derramada, então essa coisa não pode ser uma pessoa, um ser. Ou seja, só pode ser no máximo uma energia ou coisa parecida, alguma coisa nesse sentido que pode então ser derramada. Logo, segundo essas pessoas, esse texto só poderia indicar que o Espírito Santo é uma energia ativa de Deus, ou seja, que Deus manda para realizar determinadas coisas e não o próprio Deus como um ser, como dizem, por exemplo, aqueles que creem na doutrina da Trindade. No entanto, será que essa argumentação faz algum sentido se nós ampliarmos a nossa análise a respeito dessa questão do Espírito Santo ser derramado em mais versos da Bíblia Sagrada? O que nós chamamos, eu já ensinei aqui no canal, o contexto mais amplo, ou seja, observar o que vem antes e depois desse versículo que foi citado. Eu vou mostrar para você isso em detalhes, como que vai funcionar aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou ensinar esses conceitos de ser derramado dentro da Bíblia. Depois vou apresentar para você algumas características do Espírito Santo. E no final desse vídeo eu vou deixar um presente para você, um vídeo a respeito de batismo com o Espírito Santo. Então, fique até o final para que você seja amplamente abençoado e aprenda com profundidade. Vamos começar então compreendendo o significado desse conceito citado nesse versículo de ser derramado. Será que ele está falando aqui de um líquido derramado? Vamos entender isso em detalhes. Antes, um recado rápido para você. Se você quer profundidade no estudo bíblico, eu preparei um material mais de 5 anos gravando esse curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Eu quero te convidar, eu quero ser o seu professor. Faça parte desse projeto e nós vamos aprender a Bíblia em videoaulas, começando de Gênesis 1, na sequência de tempo, ok? Cronológica da Bíblia, para você entender perfeitamente os acontecimentos. Você vai poder estudar aí mesmo no seu celular, qualquer horário. Presbítero, a minha vida é muito corrida, eu só posso estudar 1h da manhã. Pode estudar sem problema, porque o sistema fica aberto 24 horas e ainda você vai tirar dúvidas diretamente comigo. Embaixo desse vídeo
você clica na área de comentários. Assim que essa área abrir, primeiro comentário fixado tem mais informações. Gostaria de lembrar que esse é um projeto de ajuda a missionários ao redor desse mundo e ao mesmo tempo estudamos a palavra de Deus e aí unimos o útil ao agradável. Mais informações no link fixado nos comentários. O texto que nós lemos então fala a respeito de Deus derramando do Espírito Santo sobre seus servos. E isso aconteceu ali na ocasião do Pentecostes. Mas o que significa derramar nesse contexto? A primeira coisa a se observar é que o Espírito Santo ele não é uma pessoa de carne e osso, né, que é limitada, e mesmo se fosse, não é verdade? Essa questão de derramar não está ligada, obviamente, a que o Espírito Santo fosse um líquido para ser derramado. Mas o Espírito Santo ele é uma pessoa espiritualmente falando, com todas as características de Deus, porque de fato a palavra diz que ele é Deus. Por isso nós não temos qualquer problema ali naquele texto quando ele usa o grego ekel, que significa derramar, despejar. Presbítero, o que significa esse derramar aqui? Olha só que interessante. Aqueles que criticam o Espírito Santo, eles acham que esse verbo aqui, derramar, ele é utilizado somente no sentido de um líquido que foi derramado. E não é. O significado desse derramamento no texto está ligado a uma ação de Deus. Ou seja, ele viria o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Ele seria despejado sobre elas. Ou seja, é uma figura de linguagem que demonstra um agir do Espírito Santo de uma determinada forma. No caso ali do Pentecostes, a gente conhece bem, ali eles falaram em línguas e nós temos umas diversas coisas que aconteceram também ali em Atos 2. Ou seja, ali em Atos 2:18 nós temos uma figura de linguagem, isso é muito importante entender, apontando para uma ação especial de Deus na vida daquelas pessoas em um determinado momento. Tá, mas eu quero mostrar uma coisa ainda mais curiosa para você. Mesmo que o Espírito Santo não seja uma pessoa de carne e osso, você sabia que uma pessoa de carne e osso, que foi o apóstolo Paulo, ele é citado na Bíblia sendo derramado, falando a respeito de ser derramado? Será que isso é possível? Eu vou te mostrar, olha que interessante esse texto. A Bíblia vai mostrar então Paulo sendo despejado, ou aqui, né, se colocando para ser derramado sobre aqueles a quem ele servia. Aqueles mais céticos, eu pergunto o seguinte: o apóstolo Paulo ele foi uma pessoa? Evidentemente que sim, né? Ele foi um ser humano. Agora, me explique um pouquinho a respeito desse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 17 diz o seguinte: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, e eu vou te explicar aqui essa expressão, porque que ela significa a mesma coisa que ser derramado como uma libação, que eu vou te explicar daqui a pouquinho o que é. Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós eu me congratulo. O que o apóstolo está dizendo aqui? Eu aceito ser como um tipo de sacrifício se for para servir vocês, se for para fazer a vontade do nosso Deus e vocês serem então recompensados por isso. Oferecido nesse texto vem do grego spendo, significa despejar, ou seja, derramar como oferta, fazer uma libação. Então veja, observe que aqui o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa de carne e osso e também usa essa figura de linguagem de ser derramado ou despejado. Então veja, despejar e derramar não pode ou não é aplicado somente a um líquido ou a uma força ativa. Pode ser utilizado também como uma figura de linguagem, como é no caso do apóstolo Paulo e no caso do Espírito Santo também. Obviamente, ele está usando aqui a figura de linguagem que chamamos de metáfora, que descreve o sacrifício que ele estava disposto e fazia pelo Evangelho do Senhor, usando ali a figura de um ritual chamado de libação, que vem lá do Velho Testamento. E como que era esse ritual? A libação era quando pegava-se um líquido, que poderia ser mais comumente o vinho ou azeite,
ou até outro, mas o vinho e o azeite era o que mais era utilizado, e esse líquido ele era derramado sobre um altar como uma oferta a Deus, juntamente com outros sacrifícios. Então olha que interessante, o apóstolo Paulo diz, olha, eu sou como uma oferta derramada em favor de vocês e eu estou disposto a me sacrificar pelo Evangelho, nesse sentido, de trabalhar, de fazer a vontade de Deus, mesmo que seja complexo. Então observe, um homem carne e osso sendo derramado, o Espírito Santo também. Então veja, o uso que Paulo faz dessa metáfora nos deixa claro que era algo muito comum, esse tipo de comparações que eram feitas e o uso dessas figuras muito conhecidas, principalmente usadas em rituais religiosos, para descrever acontecimentos. Ok, presbítero, entendi. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus de fato? Agora eu quero mostrar para você um aspecto importante e interessante da divindade do Espírito Santo, quando a Bíblia nos mostra ele com características pessoais e não de uma força, de uma energia. Observamos que a Bíblia nos revela o Espírito Santo então como sendo uma pessoa, no sentido de que, não uma pessoa de carne e osso, mas uma pessoa no sentido de ser, ok? E não uma energia, como alguns afirmam por aí, ou uma força ativa de Deus, como alguns dizem erradamente. Um exemplo simples disso é o Espírito Santo intercedendo por nós, como a Bíblia cita, coisa só possível a uma pessoa e não possível a uma energia. Observe bem o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz o texto que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Olha aqui características pessoais. Ele está trabalhando em nosso favor, na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede. A intercessão, de forma muito clara, ela exige que seja uma pessoa, um ser. E ele intercede sobremaneira com gemidos. Então observe aqui uma reação do Espírito, também só possível a uma pessoa, a um ser. O Espírito Santo então é apresentado como sendo Deus aqui e também em comunicações do Velho Testamento. Observe como o autor de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 9, ele pega um trecho lá de Salmos e olha como que ele explica. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, preste bem atenção nesse trecho. Quem está dizendo aqui? O Espírito Santo está falando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Está citando ali uma ocasião do povo de Israel no deserto, onde os vossos pais me tentaram. Observe aqui que o Espírito Santo então se coloca como sendo Deus. Ele está dizendo que ele foi tentado lá no deserto, pondo-me à prova. O povo provou, murmurou contra quem? Contra Deus. E o Espírito Santo se coloca aqui como sendo Deus. E viram as minhas obras. Observe bem, quem está dizendo aqui? O Espírito Santo. Eles viram lá no deserto as minhas obras por 40 anos. Aqui nós temos também mais uma prova inequívoca, totalmente clara da divindade do Espírito Santo. Dessa forma, as boas regras de interpretação não nos deixam errar sobre a tranquilidade da interpretação de que o Espírito Santo foi sim derramado e continua sendo Deus, assim como o apóstolo Paulo foi derramado e continuou sendo um ser humano. Isso nos ajuda a não cair em lógicas que não dão resultados corretos biblicamente, como essa lógica, por exemplo, de um líquido ser derramado. Então, se o Espírito Santo foi derramado, ele então não pode ser uma pessoa. Ele é algo mais parecido como um líquido, uma força ativa, absurdo. A simples análise mais aprofundada nos textos nos ajuda então a compreender plenamente o sentido natural e correto das expressões usadas pelos autores bíblicos, como nós exemplificamos aqui nesse estudo. Lembrando a você, se você tem mais vontade de aprofundar o seu conhecimento, primeiro o link fixado. E agora eu vou deixar esse vídeo para você ampliar o seu conhecimento. Muita gente pergunta a respeito do batismo no Espírito Santo. E eu vou te mostrar que é desse jeito aqui que o Espírito Santo entra na sua vida. Tudo em detalhes nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.